Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre uma fofoca do TSE que saiu aqui na coluna da Carolina Brígido, mas que eu não duvido nada, isso daqui é coisa dos próprios jornalistas que não entendem nada de direito que estão falando isso daqui, tá? Se algum ministro do STF de fato falou isso, o ministro do TSE, como estão dizendo aqui, caramba, que bola fora que esse cara fez, hein? Vamos entender esse caso aqui, porque o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que a defesa do Bolsonaro errou e matou a chance do Bolsonaro concorrer em 2026. Mas eu vou explicar para vocês, não é raro não. Eles estão na estratégia certinha, eu vou explicar aqui. Essa notícia foi sugerida por Vibrador da Janja, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a Carolina Brígido, né, como toda jornalista esquerdista, gosta de dizer que tem contatos no TSE. Aí diz aqui, ó, integrantes do TSE, não diz quem, não diz quantos, avaliam que a chance de ser revertida a inelegibilidade do Bolsonaro para habilitá-lo para a disputa presidencial de 2026 é praticamente nula. Segundo a avaliação de ministros da corte, a estratégia adotada pelos advogados de Bolsonaro enterrou essa possibilidade, né? Olha só, de novo, o que eles estão falando aqui, na minha visão, isso aqui é papo de que alguém lá nos jornalistas que levantou essa coisa é para dar credibilidade, disse que eram dos integrantes do STF. Porque eu não acredito que um juiz do TSE teria falado uma coisa dessa mesmo, né? Porque eles dizem o seguinte, não há mais brecha para a defesa entrar com recurso da condenação no TSE. Os advogados tinham duas opções. Uma delas seria continuar recorrendo à Corte Eleitoral com embargo de declaração sem apelar ao STF. Ainda que os pedidos fossem negados, o processo ficaria vivo no tribunal por um tempo, até que a mudança na composição do plenário fosse mais favorável ao ex-presidente. Olha o absurdo. Embargos de declaração protelatórios são uma coisa ilegal, não se pode fazer embargo de declaração protelatório, né? Isso é má prática jurídica, é uma coisa errada, né? O que é embargo de declaração? Embargo de declaração é quando o juiz dá uma sentença e uma das partes entra com uma coisa explicando, olha só, juiz, você não explicou direito esse pedaço aqui da sentença. Tá pouco claro isso daqui. O que significa isso daqui? Então, o embargo de declaração não muda a sentença, não é para mudar a sentença, não é um recurso propriamente dito. É apenas para esclarecer algum ponto da sentença. Agora, dito isso, isso é usado para protelar a decisão? É usado. Por quê? Porque você pode ficar pedindo embargo de declaração, embargo de declaração, embargo de declaração. Se realmente você pediu um embargo de declaração com alguma fundamentação, realmente a sentença do juiz tinha ali alguma coisa que estava obscura e coisa e tal, ok, é uma coisa válida, mas a verdade é que ficar metendo embargo de declaração um em seguida do outro, com base em qualquer coisinha, né, é uma manobra protelatória absurda, né? A defesa do Bolsonaro fez o correto, entrou com recurso no STF, que é a instância superior de recurso. O que supostamente o pessoal do TSE está falando aqui? Tá vendo? Se o Bolsonaro quisesse aproveitar o sistema, podia ter ficado fazendo embargo de declaração até o Cássio Nunes assumir o TSE, né? Porque você sabe, cada embargo desse, em tese, embargo é 5 dias para resolver, mas no TSE nunca é 5 dias, né? Sempre vai para o juiz, para o relator, aí vai demorar, não sei o que lá, demora 2, 3 meses. Aí quando sai a nova sentença, você entra com outro embargo, né? Então, em tese, você vai empurrando isso com a barriga até o Cássio Nunes ser o presidente. E aí, embora embargo de declaração não possa mudar a sentença, já existem casos, né? Por exemplo, a sentença do imposto sindical, lembra que tinha morrido o imposto sindical. O Gilmar Mendes tinha falado que não era aquele entendimento, que era inconstitucional e coisa e tal. O pessoal entrou com embargo de declaração. Era para ele esclarecer o que ele estava dizendo. Aí ele foi lá e mudou de ideia. Falou, não, mudei de ideia, então eu vou mudar a sentença aqui. E voltou. Não é o imposto sindical, né? É a contribuição assistencial para sindicatos, né? Enfim, um absurdo isso daí. Então, em tese, né, o juiz é juiz, ele vai lá e julga do jeito que ele achar melhor. Então, o que eles queriam, o que eles estão dizendo que o Bolsonaro errou, foi por ele não ter usado um caminho errado, por ele não ter feito embargos protelatórios e ter feito o caminho correto do recurso ao Supremo, né? Inclusive, o próprio Walter Maierovitch, que é um advogado de esquerda, ele é de esquerda, mas ele acha um absurdo, desatino, fofoca e ofensa ética do TSE contra a defesa de Bolsonaro, né?
É inacreditável, mas ministros do TSE acabaram de cometer um desatino. Eu não sei não, tá? Esse pessoal está dizendo que foi ministro do TSE, eu ainda acho que são jornalistas que estão chateadíssimos porque estão vendo as últimas pesquisas aí, estão vendo que Bolsonaro pode se candidatar, e se candidatar vai ganhar, e aí estão preocupadíssimos com isso, não querem Bolsonaro elegível de jeito nenhum, né? E eu já falei para vocês, mas o STF nunca que vai dar a elegibilidade do Bolsonaro. Eu não sei não, tá? Dependendo de como for a condução econômica do Lula até o final do governo dele, esse pessoal volta atrás de novo. Volta atrás porque vão precisar. Porque da mesma forma que o Lula era a única coisa capaz de tirar o Bolsonaro lá em 2022, eles vão chegar à conclusão que a única coisa capaz de tirar o Lula em 2024 ou 2026 vai ser o Bolsonaro de novo, né? E não tem jeito. A alternativa que eles têm é essa, né? Além disso, tem uma outra história. Aqui, bom, mas vamos ver aqui primeiro o que o Maierovitch falou aqui. Não, que é um absurdo. Eles atropelaram de forma grosseira a ética e violaram o compromisso institucional, o julgamento quando tomam posse do TSE. Ou, bem pior, os ministros recomendaram a chincana processual, que é a protelação usando embargos de declaração, o abuso do direito e a litigância de má-fé, né? Tais ministros, em condição de anonimato, revelaram à jornalista Carolina Brígido que a defesa técnica de Jair Bolsonaro deveria ter usado a estratégia ruim, a estratégia equivocada, a estratégia antiética, né? Os ministros fofoqueiros concluíram que a defesa do ex-presidente, com uma equivocada tática jurídica, acabou por sepultar as chances de reverter a decisão do TSE. Eu vou explicar por que não mais adiante, tá? Os magistrados fizeram fofoca, né? Tá dizendo aqui que é antiético esse tipo de coisa, fizeram uma fofoquinha para jornalista. Eu não sei não, tá? Eu não duvido nada que isso daqui, na verdade, a estratégia da coisa é outra. Isso aqui é jornalista plantando frases na boca do ministro, né? Aqui, ó. E atenção de novo, até um reprovado em exame de qualificação profissional da OAB sabe que embargos de declaração não se prestam como forma de apelação. Mudar o mérito da decisão de condenação. Mais ainda, ou seja, não poderia mudar a sentença. Mas, de novo, o Maierovitch já teve sentença mudada com embargo de declaração, tá? Mas ainda, o STF pode tudo. O TSE, essas cortes superiores, os caras podem tudo, eles fazem tudo. Mas ainda, os embargos que o livro de direito processual ensina não possuir natureza jurídica de recurso servem para corrigir omissões, ambiguidades, contradições, sem o poder de transformar uma condenação em absolvição. De novo, mas já aconteceu, tá? Enfim, aí conta aqui o caso do Eduardo Azeredo, e os advogados do Bolsonaro não fizeram uso da protelação e do abuso, nem faltaram com a ética. Como deveria ser, eles bateram a porta do STF com um recurso adequado. Ou seja, num pano rápido, temos uma gentalha togada a fofocar e comentar equivocadamente. Talvez empolgaram-se com os maus exemplos, né? Eu sinceramente espero que tenha sido a jornalista que tenha falado isso mesmo, porque se foi ministro do TSE que falou isso, putz grila, estamos mal de ministro, né? Enfim, então, o que eles estão dizendo é isso. Bolsonaro não tem mais chance, porque o STF vai confirmar a inelegibilidade dele para 2026. Eu concordo com isso. O problema que eles estão esquecendo nessa história toda, mesmo com a inelegibilidade decretada, abre-se uma outra possibilidade no momento do registro da candidatura. Como é que funciona o registro da candidatura de qualquer eleição? Você vai lá e se inscreve como candidato. Não interessa, você manda os documentos, coisa e tal, e aí cada candidatura é analisada por um juiz. Se o juiz achar que faltaram documentos e coisa e tal, ou que você está inelegível, ele recomenda a anulação da sua inscrição lá, ele recomenda o veto à sua inscrição. Só que você pode recorrer disso, isso vai acabar no plenário do STF e vai acabar sendo julgado por quem? Pelo Cássio Nunes, pelo André Mendonça e por outros ministros que vão ser ministros do TSE na ocasião. E é o que eu falo para vocês, no final das contas, a estratégia da defesa do Bolsonaro foi perfeita. Eles não protelaram agora porque eles sabem que vão ter outra oportunidade em 2026, né? O Lula fez isso em 2018. Lembra, na eleição de 2018, o Lula registrou a candidatura dele. Só que o TSE, na época, recusou justamente por conta da lei da ficha limpa, né? Então, o Bolsonaro vai fazer a mesma coisa em 2026, mesmo estando inelegível, ele pode cadastrar o nome dele lá no CANDE, e daí vai ser recusado, evidentemente, mas aí ele vai entrar com recurso, e isso vai ser julgado pelo plenário do TSE. Tem chance dele se tornar inelegível, dele se tornar elegível de novo? É aquilo que eu falo para vocês. Em princípio, juridicamente, do ponto de vista técnico jurídico, não.
né? A decisão já foi feita no TSE, provavelmente o STF vai confirmar a inelegibilidade dele, mas o fato é que, de novo, esse pessoal todo já está agindo politicamente há muito tempo. Se o Lula continuar jogando o Brasil no buraco, talvez o Bolsonaro seja a única salvação desse pessoal. Então, nesse caso, meu amigo, é bem capaz de eles aceitarem o Bolsonaro elegível de novo em 2026, sim. Vamos ver. Ou seja, o pior é o seguinte, ficou agora, se a jornalista inventou essa coisa, né, ficou feio pro pessoal do TSE de qualquer forma, porque é uma vergonha o que eles estão fazendo aqui. Eles estão dizendo que os deputados deveriam protelar a coisa, né? Por outro lado, isso pode ser só a jornalista despeitada, por quê? Porque esse pessoal de esquerda está desesperado com o fato de que Bolsonaro ganharia a eleição de 2026. Estão morrendo de medo de Bolsonaro poder competir. E daí inventaram essa. Não, Bolsonaro já era. Não tem nem chance mais de reverter a condenação dele. Será? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.